Olá, uma excelente terça-feira para você, tudo bem? Muito prazer, Nilson Bidar. Vamos juntos até as 2 da tarde. Aos que torcem pelo nosso voo, sejam bem-vindos a bordo. Aos demais, apenas liberem a pista. Vamos juntos, conectando o estado do Tocantins por meio da informação. Estamos de Dianópolis, no Sudeste, até a região Norte, lá na nossa querida Araguarina. Pode abrir aqui, pessoal, pode já abrir aqui, que o senhor Gilberto vai aparecer na câmera 2 aqui, ó. Nós estamos vivendo uma excelente terça-feira, 26 de maio de 2026, mais um dia de muito trabalho e de notícia em tempo real aqui no Direto no Ar. E nós abrimos o programa de hoje olhando para as datas que marcam o nosso calendário, ou seja, as efemérides, homenageando quem protege a vida e a visão da nossa população. Hoje é o Dia Nacional do Bombeiro, os nossos verdadeiros heróis que estão sempre prontos para a proteção do cidadão, combate ao fogo, enfim, né? Também celebramos nesse dia o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença silenciosa que afeta a visão e que precisa de muita atenção e cuidado. A nossa viagem no tempo hoje nos leva para o ano de 2008. O está tranquilo, essa é a grande verdade. Não dá para dizer que a gente está vivendo, né, um mar de brigadeiros, porque a gente está vendo cada vez mais a criminalidade crescente, principalmente o feminicídio, que cresceu bastante no país. E é claro que aqui no Tocantins a gente sofre essa consequência do crime contra a mulher. E agora, ainda bem que houve um endurecimento, né, nessa nova composição do Código Penal brasileiro. E é preciso, porque o crime ele só acontece porque há incerteza da impunidade, sem dúvida alguma. E o feminicídio é um crime quando é feito justamente pelo sujeito entender que é, pelo simples fato de ser mulher. Ou seja, é uma covardia, sem dúvida alguma. Né? Aqui o nosso respeito, a nossa condolência a todas as famílias vítimas, enfim. 11 horas e 17 minutos. Nós estamos recebendo hoje aqui o senhor Edilberto, né, Silva. Ele é de Goiás, lá da cidade maravilhosa de Anápolis. Chegou a Cristalândia no ano de 1996. No ano seguinte fundou a Cerâmica Reunidas, que se tornou referência pelo espírito empreendedor e pela visão de futuro. Ele é pioneiro no projeto de sequestro de carbono, sendo a única cerâmica região norte a investir em energia limpa desde 2007. Bom, nós estamos trazendo e convidamos o senhor Edilberto, não para que ele fizesse aqui propaganda, né, da sua empresa, da Cerâmica Reunidas, mas foi interessante para a gente discutir esse estado, principalmente sobre as coisas, sobre o viés, sobre o prisma do que está dando certo. E quando a gente fala de tecnologia, bem-vinda. Quando a gente fala da robotização, bem-vinda. Quando a gente fala da internet, bem-vinda, da cibernética, bem-vinda. Mas tudo isso sem aliarmos a sustentabilidade é vã. Até porque se nós pegarmos as data center, o que gasta de água é um negócio absurdo e precisa cada vez mais de energia. E o que o senhor Edilberto está fazendo na sua cerâmica é algo que pode servir de exemplo. E deve servir de exemplo, como o sequestro de carbono. Seja bem-vindo, senhor Edilberto, ao nosso... Saímos agora do rádio, agora na televisão, aqui direto no ar. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Alegria muito grande estar aqui ao lado desse baluarte da comunicação, né? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Eu espero trazer aqui um pouco de conhecimento para o público que vê o seu programa. O conhecimento que é algo que o senhor não precisa nem se justificar, porque tem, né? Com toda essa experiência de vida, com tudo que o senhor tem vivido e colocado à disposição, né, dos tocantinenses. Gostaríamos que o senhor começasse a falar e explicar para quem está nos assistindo, senhor Gilberto, sobre o significado do que é esse sequestro de carbono. O sequestro de carbono, gente, nada mais é do que você tirar da natureza algo que está prejudicando ou que vai prejudicar, né? A nossa empresa, ela substituiu a lenha do cerrado pela queima da casca de arroz. A casca de arroz jogada na natureza, Bitar, ela gera o gás metano. O gás metano é extremamente poluente. Ele é 21 vezes mais poluente do que qualquer outro gás, né? Então, o que a nossa empresa está fazendo é queimar o gás metano. Queimando a casca de arroz, nós estamos queimando o gás metano. E o que sobra na chaminé, que exala para a natureza, é só 2% do que entrou nas boquetas. E não é mais gás metano, é CO2, entendeu? Então, o benefício é abundante,
Basta raciocinar um pouco. O benefício é imensurável, porque sequestrar carbono é um negócio meio abstrato, assim, né? Você não pega, não tem circulação de mercadoria, né? Se você não souber, não tiver conhecimento, você não sabe medir. Agora, quando a gente vê esse seu raciocínio e esse seu entusiasmo, né, isso fica muito latente, que vale a pena ainda acreditar na questão do ser humano no que concerne a falta de egoísmo. Porque o senhor está pensando justamente nas gerações futuras, porque a gente sabe que a queima da lenha é uma prática tradicional no setor cerâmico, sempre foi. E mudar, de repente, essa rota, ela é uma mudança de pensamento, é uma mudança na estrutura e principalmente econômica, não é verdade, senhor Edilberto? É verdade, não tem nada fácil, é tudo muito difícil. Para nós adequar a empresa, para não queimar mais a lenha do cerrado e queimar casca de arroz, houve-se um grande investimento onde nós não tínhamos capital de giro para fazer isso. Mas a gente correu atrás, conseguiu nos bancos e conseguimos adequar os fóruns para queimar a casca de arroz. Foi mais fácil quando o senhor apresentou para o banco esse projeto para dizer o seguinte, olha, é a sustentabilidade que está fazendo com que eu mude a minha rota, né, que eu tome essa decisão de buscar essa energia limpa, realmente pensando na sustentabilidade. As pessoas não perguntam nem para que você está pegando dinheiro. Não pergunta. Quer dizer, se perguntasse, eu ia explicar com todo entusiasmo, né? Sim. Mas ninguém pergunta, não. Agora, a gente viu ali na rádio um depoimento muito forte de um ouvinte que mandou um vídeo, inclusive, que o senhor pôde ver, e o áudio, falando segundo ele, de 6 a 8 cerâmicas que existem lá na região, né? Região de Guaraí, Colinas, enfim, e que ainda praticam essa situação. Até quando o nosso bioma, que é o cerrado, vai resistir, senhor Edilberto? Olha, já tem diversos sinais de que o nosso bioma não está resistindo a tantos desmatamentos, né? Tiram as barreiras naturais para as ventanias, as chuvas, e as calamidades estão acontecendo aí. É muita enchente, né? É muito trovões, é muito relâmpago, e muito gado morrendo sem necessidade, e ser humano morrendo também por causa das enchentes, né? Bom, e sem contar que o desmatamento, ele enfraquece uma série de danos para a natureza, como o senhor já disse, essa barreira natural, e a questão do solo. Porque quando não há mata, por exemplo, a água desce e aí vem, obviamente, o assoreamento. Que é um outro problema, né? E aí acabando com os nossos rios. Com os rios, porque toda a areia é carreada para o rio, né? Hoje, com o projeto de carbono vigente, qual é o maior ganho que a Cerâmica Reunidas tem? Não só financeiro, mas também de imagem e responsabilidade social com o nosso Tocantins, senhor Edilberto. Os ganhos, eles são infinitos, né? É porque você tem que saber que desmatando, você está acabando com o cerrado, né? Você está alimentando o mau tempo, as chuvas com ventania. Então, é de muita importância essa consciência ambiental. O senhor acha que hoje, o senhor inclusive foi presidente do sindicato, né? 3 mandatos. Gostaria que o senhor falasse sobre a consciência, da conscientização por parte dos outros produtores também. Né? E outra coisa, é óbvio que daqui a pouco as empresas, já tem empresa fazendo isso, né, da compra de quem realmente protege, né, da empresa que tem essa responsabilidade com a sustentabilidade, né? Exatamente. Tem outras empresas que compram os créditos, né, florestais para poder queimar a lenha do cerrado ou queimar a lenha do eucalipto, que já é plantada também, que já não é tão prejudicial, né? Se você planta, é claro que se você plantar para outra finalidade e não queimar, até que o ganho é bem maior, sabia disso? Eu plantei eucalipto para queimar e não queimei. Que a chamada lenha ecológica? Os briquetes seria mais ou menos dentro dessa? Não, é porque o carvão, quem vende o carvão, eles procuram quem tem projetos ambientais para plantar o eucalipto, entendeu? Porque senão o carvão não pode ir para o mercado. Bom, o que esses, vamos lá, o pessoal de usina que faz o beneficiamento de arroz, de qualquer forma iria destinar essa casca de arroz na natureza, né? Porque não tinha outro fim. Deixa eu te falar, no começo
eles foram pressionados pelos órgãos ambientais. Se não tirasse a casca da natureza, eles corriam risco de grandes multas. Aí foi aonde ele me ofereceu de graça a casca de arroz. Mas o senhor precisou fazer investimento pesado também. Mas veja bem, eles me ofereceram de graça a casca de arroz. Quando eles viram que aquilo ali tinha mercado, eles passaram a me cobrar. Ainda assim compensa. Mesmo assim compensa, mesmo assim compensa. Porque a lenha também é muito caro, além das autorizações ambientais, dos órgãos ambientais, aí tem ainda o custo de transporte, né? Eu separei aqui para a gente fechar os 3 pilares, né, quando a gente fala da sustentabilidade de uma empresa ecologicamente correta, sustentável, enfim, baseia-se no Triple Bottom Line, ou seja, o tripé da sustentabilidade com o ambiental, que minimiza aí a pegada, né, a pegada ecológica, que reduz o consumo, o social, que promove o bem-estar, e o econômico, que continua sendo lucrativa e competitiva, mas de forma ética. Né? Esses 3 pilares é que fazem realmente a empresa permanecer de pé. Exatamente, porque você não pode fundar uma empresa pleiteando só lucratividade. Tem que saber a satisfação da coletividade, da comunidade. Eles entendem o trabalho da gente. Então, você tem que ter parceria lá na comunidade para você ser enxergado pelo que você faz. Perfeito. Senhor Gilberto, queremos agradecer aqui, né, a sua participação, uma verdadeira aula de sustentabilidade, de preocupação, né, com as gerações futuras. E eu gosto muito dessa coisa da filosofia, né, porque ela acaba por ancorar, né, os nossos desejos, né, seja quais forem as nossas bandeiras. E desde pequeno eu sempre ouvia, né, ali aquela frase que é óbvia do José de Paiva Neto, que dizia que a destruição da natureza significa a extinção da raça humana. E a raça humana parece que foi a única que não deu certo, apesar de para conhecer, se revitaliza. Mas precisamos cuidar, porque daqui a pouco pode ser que ele se canse, né? É verdade. Aí a mina pode secar, Pode secar, né? Então, que recado, senhor Gilberto. E quem quiser entrar em contato para conhecer lá o trabalho, os produtos, enfim, quais os canais? Nós temos o nosso Instagram, né? Que é... E tem o telefone também? Tem, da reunida? Tem também. Pode passar. 163 992030611, esse é o WhatsApp, fala direto com o nosso departamento de vendas, né? Perfeito. E eu queria deixar aqui a mensagem, é que a gente, como bom brasileiro, a gente nunca desanima, né? Então, a gente tem que deixar algum exemplo aqui, né? Sem dúvida. Então, se nós for levar a fundo o que Rui Barbosa falou lá do passado, falando dos seus dizeres, né? Que um dia o ser humano se envergonharia de ser honesto. Nós não podemos pautar nisso aí. Perfeito. Nós não podemos pautar nisso aí, não. Justamente. Porque nós temos que fazer a nossa parte. E os empresários que quiserem trabalhar de forma... protegendo o meio ambiente também, tem como. Tem outros concorrentes que fazem o projeto de sequestro de carbono, por exemplo, plantando matas, florestas. Tem muito jeito de melhorar o mundo nosso, tem muito jeito de melhorar. Agradeço, viu, Então, Vitar? estamos juntos. Bom, já que o senhor citou Rui Barbosa, que era o pequeno notável, né, eu fecho dizendo o seguinte, né, que a mais brasileira de todas, a ucraniana Clarice Lispector, eu sou apaixonado na Clarice, Clarice Lispector, eu sou apaixonado na Clarice, e tem uma frase dela, todas dela, mas eu vou citar uma aqui para dividir, inclusive cunhá-la para que o senhor a receba, porque é muito forte. Posso ser tão leve como uma brisa ou tão forte como um furacão, depende de quando você me vê passar. E o senhor está passando aqui de uma forma muito forte, viu? É verdade. Muito forte. Te agradeço muito. Tamo junto, um abraço, viu? Prazer enorme estar aqui contigo. Satisfação, parabéns. Bom, 1h mais 31 minutos.